Então, depois de 15 dias, né? A gente vai continuar a reunião aqui. Aí vamos ter que relembrar algumas coisas aqui para pegar o fio da meada para a gente continuar, né? Porque parece que fica enferrujado, até para mim, para falar, acho que fica enferrujado quando dá um intervalo grande. O que a gente falou na última reunião foi que Jesus mencionou, de uma certa forma, no sermão do Monte das Oliveiras, os selos. Jesus, quando foi questionado sobre o fim dos tempos, sobre a sua vinda, né, sua parousia, ele mencionou três aspectos, quatro, né? O engano, a guerra, a fome e as pestes. Resumindo, ele mencionou isso, que seriam sinais da sua vinda. E aí a gente viu que isso vai de encontro ao que está escrito nos quatro selos também. Os quatro cavaleiros vão trazer o primeiro. Não é tão explícito que é o engano, mas vai ser alguém que vai trazer domínio, influência. O vermelho traz a guerra, o preto traz a fome e o verde traz a morte e pestes. E Jesus chama esses quatro sinais de dores de parto. Então, nós estamos falando que Jesus falou dos selos lá em Mateus 24. Nós estamos fazendo esse link. Então, e os selos são chamados de dores de parto. Aí nós fomos lá em Mateus, em Apocalipse 10, para poder achar as dores de parto no Apocalipse. Então, a gente pegou Mateus, Apocalipse 10, e o anjo falou para João que ele tinha que profetizar de novo. Começar a explanar de novo, porque ele já tinha falado até aquele momento. O que ele tinha falado até Apocalipse 10? 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Ele falou, agora importa que você profetiza de novo. Então vamos começar de novo, que você já estava falando lá. Aí a gente entrou no capítulo 12, que é um parênteses, na sequência ali, ó. Apocalipse 12 tem um 11, né? O Apocalipse 12 vai falar das 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Que o anjo falou, profetiza de novo. Aí ele vai dar uma outra visão do que nós estamos no quarto selo, a gente está seguindo a sequência. Só que Apocalipse é assim, a gente coloca um texto paralelo ao outro. Está falando do mesmo assunto. Acho que vocês estão lembrados disso, né? Então por isso que eu coloquei, ó, profetiza outra vez. E aí a gente viu a mulher e o dragão de Apocalipse 12. Nós vamos ler de novo. Falou que era um sinal no céu, dois sinais no céu, né? Uma mulher grávida e um dragão, que tinha reflexo aqui na Terra. Aí nós identificamos primeiro os personagens dessa cena de Apocalipse 12. A mulher nós vimos que não é Maria e nem é Israel, é a Jerusalém Celestial. As 12 estrelas que estavam sobre a cabeça dela representam os patriarcas, os filhos de Deus antes da lei. Começou com Abraão, Isaac, Jacó e os 12 ali representando os 12 netos de Abraão. Ela estava sobre a lua, que representa o povo durante a lei, Jerusalém antes da lei, que é o povo de Israel. E depois ela está vestida do sol, que é a igreja, que é o depois da lei. Então a Jerusalém celestial, essa mulher, começou a ser formada lá com Abraão. Que lá que Deus fez uma promessa para ele que viria um descendente dele que seria medida todas as nações da terra. Então Deus ali começou a formar um povo. Nós vimos que o filho varão são os vencedores. A gente vai falar mais sobre ele, por causa das características dele. Ele é arrebatado até o trono. Nós vimos que os vencedores começou desde a época de Abraão, que é os antigos que deram um bom testemunho. E nas 7 igrejas, quando a gente estudou aqui, sempre tinha uma chamada para os vencedores. Uma característica do filho varão, que é um ser corporativo, que fala que eles venceram também. Eles são os vencedores. Mas aí nós vamos falar com mais calma hoje. E vimos o terceiro personagem, que é o dragão. A antiga serpente se tornou um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Hoje esse dragão tem 6 cabeças. E ele persegue a mulher mesmo assim. Aí que nós vamos falar hoje é sobre as dores de parto. O Apocalipse 12 é um evento futuro, mas ele tem um princípio que está acontecendo hoje ainda. Esse evento futuro é um princípio que está em acontecimento hoje e sempre está acontecendo desde Abraão. Aí que nós vamos falar hoje sobre essas dores de parto. Como que ela é importante. Ela é a chave de tudo. Então vamos ler lá Apocalipse 12. Para a gente pegar aqui as dores de parto.
Então, Apocalipse 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que ela, dando à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, 3 anos e meio. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado, foi lançado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles, esse filho varão que chegou no trono, no céu, o venceram, quem? O diabo, que os acusava de dia e de noite, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Então, alegria no céu, porque esse filho varão chegou lá. Mas da terra, fala assim: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, até aí tá bom. Então, o que eu quero dar ênfase aqui hoje é que o dragão parou diante da mulher. E a preocupação do dragão não é com a mulher, é com o filho que está sendo gerado dentro dela. Ele parou diante dela para que devorasse o filho que estava sendo formado nela. E aí em Gálatas 4:9, Paulo fala assim: filhinhos, por quem eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então a grande questão aqui desse princípio, esse é um evento futuro. Mas o diabo está parado diante de nós, querendo tragar esse filho. E nós vamos ver por quê. Porque ao mesmo tempo que nós somos a mulher, nós vamos ter o fruto do que vai ser gerado nessa mulher. Porque uma mulher grávida é um ser dentro de outro ser. Nós somos o meio em qual Jesus está sendo formado em nós. Então eu sou mulher. Agora o tamanho que Jesus vai ser formado em mim, ou eu vou ser o filho varão, ou eu vou ser os outros filhos que vai ser perseguido pela mulher. Então, ao mesmo tempo que eu sou a mulher, onde que está sendo gerado, nós somos, o tipo de gestação que está acontecendo dentro de mim é o resultado da obra que o Espírito Santo está fazendo em nós. Então, a grande batalha hoje é o diabo tentar impedir que Jesus seja formado em nós. Esse é o plano principal do diabo. A gente pode estar sabendo muito a Bíblia, pode estar cheio de atividade dentro da igreja, contanto que Cristo não seja formado em vós, continue, e ele vai ficar lá andando do seu ladinho, vai ficar deixando de ser amarrado, diabo, vai fazer, deixar ser, falando mal dele, contanto que Cristo não seja formado em vós, ele não importa. Essa aqui é a grande questão, esse princípio que a gente tem que saber. E o diabo, ele é muito organizado, muito sutil e muito sagaz. Ele vai perseguir isso mesmo, porque isso é uma ameaça para ele. Porque quando o filho varão é formado, nós vemos que ele é expulso lá de cima. Cristo ser formado em nós é uma ameaça muito grande para o diabo.
Então a questão aqui do Apocalipse 12 é primordial para saber como que nós estamos sendo gerados, Jesus está sendo gerado em nós. E fala que a mulher gritava com dores de parto. Então Jesus ser formado em nós gera dor. Às vezes a gente tem algumas modas, mecanismos dentro da igreja que as coisas nós vamos ser mudados automaticamente, com cursos fim de semana, com uma oração aqui. Demanda dor Jesus ser formado em nós. Isso que o diabo vai tentar impedir. Jesus seja formado em nós. Então, essa gestação começou lá em Abraão. E uma gravidez dura 9 meses. Então, essa gravidez está indo em cada um de nós. Quando a última parte dessa gestação, desse filho varão estiver pronto, ele é arrebatado do trono. E aí muda tudo. Os céus mudam e a terra muda, nós vamos ver aqui. Então, esse é um evento futuro, mas é um princípio que está acontecendo desde Abraão. Já sempre está parando diante dessa mulher celestial, porque ela, o que está sendo gerado nela é uma ameaça para a existência dele, para o domínio dele. Então ela fala assim, o diabo Jesus não voltou ainda porque o evangelho não foi pregado a toda criatura, né? As pessoas falam isso por causa do versículo de Mateus. E mais para frente eu vou explicar ele. Não é por isso não. Jesus não voltou ainda porque o filho varão não está pronto. Porque esse filho varão que é os vencedores é que vai reinar com ele. Quando ele chega no céu, falou, agora é chegada a salvação e o reino. Quando ele chega lá, o Apocalipse 12 é muito importante e para nossa reflexão. Jesus às vezes não voltou, às vezes não voltou para a gente entender, culpa, entre aspas, nossa. É lógico que nós somos uma parte dessa formação, mas cada um tem uma responsabilidade. E quando esse filho varão ele é arrebatado para o trono, e aí Satanás perde o lugar dele lá em cima. Aí tem uma guerra no céu, porque alguém chegou lá. E é esse filho varão final aí. Então o diabo sempre vai estar parado diante de nós para tentar nos impedir essa gravidez. E ele para de diversas maneiras. Através de um problema conjugal, no trabalho, com os irmãos aqui, ele tenta impedir de você vir aqui, de perseverar no estudo, arruma uma picuinha aqui, ele é muito sutil. E aí você vai vivendo, não, estou aprendendo a Bíblia, eu estou sabendo do Apocalipse, mas não adianta saber. Nós vamos ver as características do filho varão aqui. O negócio é que ele não pode ser formado esse novo ser que existe no mundo espiritual. Porque existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos. Toda aquela hierarquia. Mas quando Jesus veio, inaugurou um novo ser, que chama igreja. Aí quando eu falo igreja, é esse filho varão, não é todos os salvos. É um ser que chama noiva, Nova Jerusalém, que está sentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, e que vai tomar um dia esse lugar. Sobre essa gravidez aí, ela tem um sentido coletivo e um sentido individual. Foi o que eu falei aqui. É necessário nascer de novo. A gente vê que a gravidez animal é uma pessoa dentro de outra pessoa. Mas a gravidez espiritual também é um outro Renato dentro de uma alma, dentro de uma outra alma. Uma nova vontade, um novo intelecto, uma nova emoção. Que nós nascemos de novo. Aí é um novo ser sendo gerado. Eu sou alma, sou emoção e vontade. Aí é um ser dentro de um ser. Assim como a gravidez animal é um corpo dentro de um corpo. Tem a fase que é fecundação, a fase embrionária e o parto. E a fase também de gestação, que é formação. De formação. Ela é simbólica. Ela está sendo formada. E um dia ela vai se manifestar. É a cidade feita de pessoas. Isso. Ela tem os dois significados. Ela vai ter uma cidade mesmo. Só que uma cidade não é deserta, são as pessoas. Aquela que desce lá em Apocalipse 20, via Nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva, como uma esposa para o cordeiro. Então, são as pessoas mesmo que estão sendo formadas. A cidade está sendo construída desde Abraão. E dependendo do que está sendo gerado em mim, vou fazer parte dessa cidade. Ou não. Que a gente sempre falou aqui.
Porque fala que nós somos casas espirituais. Espirituais. E uma cidade é feita de casas. Belo Horizonte É. fica, também é uma figurativa. Nós somos casas espirituais e em edificação. Agora, quando chegar no seio, aí o diabo vai ser lançado aqui. Isto. Então, aí, quem não foi arrebatado é que vai. Vai ficar aqui, vai ser. Aí nós vamos ver mais pra frente. Fala que quando Satanás foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. É os que ficaram. Só o filho varão que subiu. A mulher tem mais de um filho. Eu falei, nós somos os filhos, a mulher ao mesmo tempo somos esses filhos. Agora depende de que tipo de filho que eu vou ser. Ou o varão, que é o filho maduro, ou os que ficaram. E é os vencedores. Igual quando a gente estudou as 7 igrejas, não tem os vencedores. Quem não é vencedor, os perdedores. Isso. É o que eu estou falando. Não. Seguir já tá perdido mesmo. Eles são salvos. São crentes, eles são salvos. É isso que ela não. E ele está perseguindo agora para impedir o crescimento. Esse filho varão formou, é uma gravidez. A última célula chegou. Ele é arrebatado. Mas continua a mulher, ele vai perseguir a mulher que ficou. Está falando lá em Apocalipse 12. Primeiro ele tenta impedir o filho varão, ele não conseguiu não, então eu vou perseguir o restante que ficou. Que nós vamos falar aqui. Então essa primeira perseguição é para definir quem que é o filho varão, quem que é esse vencedor. Na verdade, a mulher também é representada pelos crentes. São os crentes. São os crentes, são todos os salvos, igual eu mostrei aqui antes, desde Abraão. E esse aqui é o momento final dessa mulher. Hoje, para a gente entender que hoje o diabo está diante da mulher, diante de nós, nos perseguindo, tentando impedir que Jesus seja formado em nós. É o ensinamento aqui de Apocalipse 12. Uhum. E a partir de Não me torno filho varão. Ou não, ou os demais filhos, que eu vou mostrar aqui. É isso que eu quis dizer. Ao mesmo tempo que eu sou a mulher, eu também sou o que está sendo gerado nela. Entendeu? Existe uns que fica só na fase embrionária. É. Aí o diabo atua para que você não chegue na fase de formação que eu consigo. Completo. Fica só na fase embrionária. Tem a fecundação e tem a fase embrionária, mas nem todos saem da fase embrionária justamente por causa do O diabo parou diante. parou diante. Isso na fase de um ser dentro de um ser. Tem que separar que são duas pessoas. Por isso que a nossa salvação, onde estava conversando aqui, a viver, é muito importante. Não é só não ir para o inferno, não. O que está diante da nossa salvação é isso aqui, ó. Um novo rei, um novo ser que vai governar a terra. Fala que que ele chegou ao trono e ele vai reger as nações com a vara de ferro. O filho varão vai reger a próxima era. Ele vai governar. Então, por isso que vou mostrar aqui, a grande preocupação do diabo é esse filho varão. Porque ele é uma ameaça para mim. É por isso que o diabo persegue a igreja. Nós vimos nas 7 igrejas como é que ele foi perseguindo a igreja. Em Éfeso foi esfriar o amor. Esmirna foi a perseguição dos 200 anos, matar os cristãos. Em Pérgamo ele misturou, né? A igreja casou com o Estado. É o diabo diante da mulher. Depois em Tiatira foi quando no papado a igreja ficou pagã. Aí veio Sardes, veio a reforma, mas ao mesmo tempo era uma igreja morta, só nominal. E a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, mas tinha pouca força. E hoje nós estamos a Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta. O diabo ensoberbeceu essa mulher e ela acha que está bem com Deus. Está vendo como é que ele está diante da mulher, todas essas 7 igrejas? Só que esse é o momento final de Apocalipse 12. Mas é um princípio que está acontecendo desde quando a fecundação começou com o Espírito Santo, lá em Pentecoste. Então esse ser corporativo está sendo perseguido e nós estamos vivendo a última fase dele. Talvez a gente seja, ou a próxima geração, o Apocalipse 12 em si. Mas esse princípio está acontecendo. Porque nós vamos ver aqui, porque é uma ameaça para a existência e para o governo do diabo. Ele está usurpando, e enquanto a igreja não está formada, ele continua usurpando. Por isso que existe muito engano, muita confusão dentro do nosso meio, muito
heresia, porque o diabo está tentando impedir a formação desse filho varão. Você pode ser uma igreja grande, ter representantes na política, pode fazer o que for, contanto que Cristo não seja formado em vós, é o que importa para ele. Você pode amarrar o diabo, chamar ele, fazer um monte de coisa, fazer campanha, e ele não importa, ele importa disso. Se Cristo ser formado, se essa formação terminar, aí eu perco meu lugar e fala que ele desceu na terra com grande ira, porque pouco tempo lhe resta. O dia que acontecer essa troca, um subir e ele descer, isso já era. Falta pouco tempo, ele mesmo fala aqui, pouco tempo me resta. Por isso que a nossa salvação é muito mais séria do que não ir para o inferno, né? Como a gente sempre fala aqui. E quando fala, vós sois da geração eleita, essa geração a geração eleita que chegou na estatura Do varão perfeito. fazer parte dessa geração eleita, o povo adquirido, para que não seja as virtudes, plenas virtudes. Essa é a geração que a gente precisa fazer parte dessa geração. Ele está diante de nós, diante da mulher. E ela gritava com dores para dar à luz. Estava difícil de dar à luz. Aí nós vamos ver isso aqui. Então, ó, o objetivo dele é tragar o filho. É o que está sendo, é Jesus sendo formado em nós, a nossa nova natureza. Isso aí que ele quer. Ele quer tragar o filho. A mulher está aqui. Aí, né? Não sei quantos milhões de evangélicos no Brasil. Mas o que está sendo gerado dela é que importa. É isso que a gente tem que vigiar e deixar ser Cristo ser formado em nós. Então, lá em 1 Pedro 5, 8, 9, já fala dessa obra dele, antes do Apocalipse. Primeira Pedro 5, versículo 8. Pedro fala, sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. O diabo está ao derredor para quê? Impedir a obra que o Espírito Santo está fazendo em nós. Está procurando quem que ele possa tragar. Agora, 1 João, um pouquinho para frente aí. Capítulo 2. Versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Anticristo é anti-Jesus, anti essa formação em nós. Tem a pessoa do anticristo, que vai manifestar um dia, e tem esse espírito, que está escrito aí no capítulo 4, versículo 2 e 3. Só virar a página. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo que não confessa Jesus Cristo não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que já havia de vir, e agora já está no mundo. Então, desde aquela época, o espírito do anticristo, o dragão, já está tentando impedir que esse filho varão seja formado. Muito tem se feito anticristo. É uma palavra pesada. Porque esse anticristo não é aquele lá do mundo. Tudo aquele que impede que Jesus seja formado em mim é o espírito do anticristo. Então, assim, um irmão, eu posso ter o espírito do anticristo sendo salvo. Se eu impeço alguém, me impede que Cristo seja formado em mim, é o espírito do anticristo. Não estou falando que você está endemoniado, mas é o espírito do anticristo. A gente tem que ver além daquela coisa, o anticristo é uma pessoa que não gosta de Jesus. É isso mesmo, mas também é um espírito sutil de engano, que cria, às vezes, várias doutrinas e modas dentro da igreja, que impede que Jesus seja formado em nós. Vou dar um exemplo. A gente já viveu muito aqui. Maldição hereditária ou objetos que estão amaldiçoados. Aí quando a gente pensava assim, a gente sempre colocava a responsabilidade em outra coisa. Eu estou assim porque meu pai tem essa maldição hereditária. Eu estou assim porque essa cadeira está consagrada, porque esse quadro está consagrado. Aí eu nunca
vou achar que tem um problema em mim, que eu preciso de morrer internamente. Isso é um espírito anticristo. Que se as coisas, os problemas sempre são lá fora e não em mim, eu vou continuar a mesma pessoa, não vou ser transformado. Dei um exemplo assim que a gente já viu. Então tem muitas doutrinas no nosso meio que parecem válidas, mas no fundo ela quer impedir que primeiro eu reconheça que eu preciso de ser transformado e morrer. Então isso é um espírito anticristo. São doutrinas que me impeçam a transformação, que a gente chama de santificação, a mortificação, para que Jesus nasça em mim. Essa que é a seriedade, às vezes, de doutrinas e de modismos que surgem dentro da igreja. Ah, mas está boa, a igreja está crescendo. Não, o evangelho está sendo pregado. Isso não é o problema. O problema é Cristo ser formado. Encher a gente de igreja, encher as igrejas de gente, o diabo está ligando muito, não. Agora, se esses salvos se tornarem maduros, aí é uma ameaça para ele. É esse que é o princípio aqui de Apocalipse 12. Então não é de qualquer jeito. Não importa que o evangelho seja pregado, a igreja está crescendo. Não é assim para Deus, não. Tem que ter qualidade. Quantidade só não resolve. E às vezes essa quantidade aí é só de nome, né? Quem diz que nasceram de novo mesmo? Uma coisa não é tão indiferente assim, não. Tem problema, não. O evangelho está sendo pregado. Não, mas quem disse que se a gente fizer assim, assim, assado, né? Tá os cursos que tem por aí, a pessoa não vai ser transformada. Tem que ser mesmo. Antes, assim, hoje eu estou falando demais, mas para aprofundar depois um pouco sobre esse ser que é ser culpado, ele é tipo Jesus, quando ele tem uma parte, o ser que está sendo formado tem uma parte divina e uma parte humana. Esse ser que está sendo formado. É como a gente fala, o filho da minha alma. Então, ele tem uma parte divina, que foi fecundado, e tem uma parte humana, esse ser que está sendo formado ainda. Isso é para a gente pensar, né? Tem uma parte divina e uma parte humana, esse ser que está sendo gerado. Mas aí a gente vai. Agora, você quer falar mais? Não. 2 Coríntios 11. Não, pode falar. 2 Coríntios 11, versículo 3. Vou ler a partir do 1. 2 Coríntios 11. Paulo fala assim: Oxalá me suportasses um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda, porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei como um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele virgem, como uma virgem pura. Esse é o objetivo, uma virgem pura. Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que é em Cristo. Esse que o dragão está tentando fazer. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, de boamente o suportais. Então, Paulo falou que temia que assim como aconteceu com a serpente com Eva, o dragão aconteça também com essa outra mulher, que sem ser Eva é essa mulher celestial, espiritual, esse ser corporativo de vários membros, que seja enganado e corrompido nos nossos sentidos. Então, isso é o dragão diante da mulher. Vai ter um evento final, quando ele estiver com as sete cabeças, mas hoje ele está com 6. Continua perseguindo. Quando ele tinha uma, ele perseguiu a mulher. Quando ele tinha 2, ele está desenvolvendo. E vai chegar uma hora que a mulher vai estar com dores de parto para dar à luz. Então, a geração futura, a geração que vai viver esse Apocalipse 12, vai passar apertado. E é para passar apertado mesmo. Não vai ser fácil mesmo, não, porque a igreja está muito escura. Não tem referência nenhuma. É pouca gente que vai subir mesmo. Jesus falou que a porta para entrar no reino é estreita. Não é ser salvo, é para entrar no reino. Já falou aqui, né? Só 2 que entraram, Josué e Caleb. Então é para alertar mesmo. Não é essa festa, ser salvo e pronto, né? Existe aqui, o que está em jogo aqui é o destino e o governo do mundo, quando Jesus vier. Ele só vai governar
Ele escolheu governar com alguém do lado dele. Enquanto esse alguém não estiver pronto, ele não volta. E quando estiver pronto, aí há uma guerra no céu, que nós vamos ver aqui. Sobre essa dor, a dor de parto física, é uma dor física, a dor de parto ali. E a dor desse parto aí é dor na alma. É para ser gerado. É dor na alma, aquilo que você falou há tempos atrás aí, nós estamos falando da dor da injustiça. Aquela dor é difícil demais. Da injustiça, da ingratidão, são várias dores. Essa dor é a dor na alma. Porque é dessa alma que está surgindo o outro ser. Assim como a dor no corpo, na hora de ganhar o menino, é porque está saindo um corpo de dentro de um corpo. Mas aí carece mais de meditações. Mas é isso mesmo. E a gravidez vai indo. Quando ela está quase no final, as dores aumentam. Por isso que a geração que vai viver isso aí vai ser uma perseguição muito grande dos verdadeiros cristãos mesmo. Então aí quando você vê essas promessas, Deus tem um plano para o Brasil. Deus tem plano para o Brasil nenhum. Deus tem plano para o filho varão. Isso é doutrina do diabo. Que Deus precisa de representante lá. Vamos falar bem rasgado. Lá no Congresso, para defender. Defender quem? Você tem que morrer se você quiser vencer, que nós vamos ver aqui. Por que eles foram arrebatados? Porque não amaram as suas vidas até a morte. Nós vamos ver aqui. Então isso é mais um espírito de engano diante de Cristo, para que Cristo não seja formado em nós. Por quê? Porque aí eu vou ter esperança que aqui vai ter solução, que aqui vai ter justiça. Que justiça? Assim, pior que é bem rasgado essa doutrina aí, né? Ainda mais quando surgiu um Messias aí atrás. Pode ser o Messias, qualquer um, não tem reinado e justiça sem o rei, enfim. Último vai ser um reino justo, né? Mas a gente não deve lutar para que princípios do reino nunca vai ser estabelecido, mas pelo menos lutar para que você, entendeu? Que a justiça. Mas aí que depende do que você entende que é esse lutar. A luta que eu tenho que fazer é eu morrer. Aí eu vou dar testemunho e aí os princípios vão aparecer. Não, então para ser bem direto. Não. Como é que posicionar como? Militância política? Estou falando bem. Não. Pelo contrário, isso você vai consumir energia que não precisa, porque não é essa mudança. Sabe quem que fez isso? Os judeus. Eles queriam que eles fizessem uma revolução política. Queriam um Messias político. Foi a mesma coisa. Paulo tem uma espada, Pedro, e cortou a orelha do soldado. Jesus, para, Pedro, se eu precisar, Jesus, eu mando meu pai manda meus anjos aqui, a legião aqui me protege. Então, quando a igreja entra nessa coisa de política, está igual o Pedro pegando a espada, achando que vai fazer uma revolução política. Nós vamos ter que sofrer injustiça. A gente não quer ser injustiçado, a gente quer. Porque quando os evangélicos entram, eles querem garantir minha posição na sociedade. Eu quero me proteger da injustiça. Eu quero me proteger, eu quero que minha voz seja ouvida. Pelo contrário, não vai ser ouvida. E eu tenho acesso a quem cometeu a injustiça. Você não acha que a gente deve ir e falar, a igreja tem junto com as pessoas? Aí sim, estou falando movimento político e social. Tentar fazer as coisas ficarem boas através de política, isso não existe. Igual eu falo, o dilúvio vai vir, eu tenho que me esforçar para entrar na arca e pôr outros dentro da arca. A igreja está tentando evitar o dilúvio. É isso que a igreja está fazendo. Isso é igual quando Jesus veio a primeira vez. Os judeus queriam uma revolução política, ficar livre do Império Romano. Nós estamos querendo ficar livre da esquerda. Jesus não é da esquerda e nem da direita. Pelo contrário, a coisa vai perseguir. São dores de parto para provar quem que é quem. Vai piorar e muito mesmo. Hoje eu estou falando bem rasgado. Porque eles têm que parar com esse engano. Gera até divisão dentro da igreja. Você tem todo o direito de ter uma opção política, mas não vire militante. Porque você vai perder o foco, que é isso aqui. Ser Cristo é formado em mim, vai criar expectativas falsas, vai criar divisão. E é o que a gente viu muito aí, tem gente saindo da igreja porque a igreja não se posiciona. A igreja não tem que mexer com isso. A igreja tem que morrer interiormente. Quando eu morro interiormente, eu vou dar fruto. E o meu fruto vai impactar muito mais do que um voto, do que uma voz como deputado. Aí vai. Foi o que aconteceu na igreja primitiva. E eles não fizeram nem nada. Mas eles tinham o Espírito Santo. Aí você vai ver o impacto.
É isso que a gente fica indignado por causa de Congresso, por causa de STF. Pode ficar, vai ficar mesmo. O mundo não tem justiça mesmo, não tem isso. Isso é uma sutileza que entrou e cria falsas expectativas, gera. A gente fica gastando energia, igual eu falei com um amigo meu, gasta energia, uma coisa que o Espírito Santo não está comprometido com isso. É o que está escrito no Apocalipse. O dragão vai parar diante da mulher e vai usar a esquerda ou a direita ou o ST. Vai usar mesmo para nos oprimir. Tá na hora, porque nós vamos ver aqui, é o julgamento, o Apocalipse é julgamento, mas o julgamento começa pela casa de Deus. Está na hora de definir quem que é quem. Isso está acontecendo em toda a história e vai acontecer no episódio final. Quem que é quem? É o que nós vamos falar aqui hoje. Só que enquanto tiver esse engano, política é um e outros enganos que tem por aí, a igreja fica essa coisa letárgica, achando que está bem, mas não é isso que a Laodiceia fala? Rico sou, de nada tenho falta. A Laodiceia que é a igreja do final aqui. Ela se engana, ela tem a visão errada de si mesma. Rico sou e de nada tenho falta, meu gente. Não é não. Você é pobre, cega, desgraçado e nu. Jesus é bem duro com ela. Conselho de me compre ouros provados, que se arrependa, eu estou na porta batendo. Ela é uma igreja carnal. Ela que fala, mas não que está dentro que fala, mas ela é uma igreja carnal, vai na carne. Então, essa parte aí da política tem esse problema mesmo, mas, como eu falei, cria falsa expectativa, você gasta energia. Não é isso que Jesus vem. Sua força não sai. Você vê pessoas, né, sendo perseguidas politicamente, você vê pessoas sendo condenadas publicamente. E aí, então, assim, eu não devo orar para Deus ter misericórdia, eu não devo orar, então, para Deus livrar, eu não devo. Não, isso você tem, orar. Eu falo assim, militar. Militar, então eu vou tentar, sei lá, votar, eu virar deputado, votar no deputado, para que aí a gente nos defenda. Isso aí é bobagem. Nós vamos ser perseguidos, vão até morrer. É o que está escrito. O que eu tenho que fazer? Deixar o Espírito Santo trabalhar em mim e ser testemunho. Tem que ser testemunho que eu sofri injustiça e ainda fiquei firme com Jesus. Não é ser passivo, eu não tenho que brigar aqui. Não, mas se eu. Vai ter eleição. Você tem todo o direito de escolher. Claro, igual eu falei. Mas sabe qual é o problema? Não, eu falei, você tem todo o direito de escolher, mas não milita e coloca Deus para avalizar a sua posição. O que acontece? Porque tem um monte de irmão aí, pastor, que acha que a esquerda é que é certo. Deus está de qual lado? Nenhum dos dois. Eu falo, você tem direito de escolher o seu lado, mas não coloque Deus para avalizar o seu lado. Porque Deus levantou falando, porque Deus é desse. Não tem nada disso. E tem que ter aquele princípio da oração. Você deve orar. Mas não vai ter nunca aquele princípio de Jesus. Mas, contudo, Seja feita a vossa vontade. seja a minha vontade. Você tem que esvaziar de você. Não eu coloco, Deus faz isso. Tem que ser feita a minha vontade. Aí Esse tem que- princípio não pode fugir da oração. Porque a gente acabou entrando para esse assunto, mas a gente tem que saber que o que nos espera não é coisa boa mesmo, não. Que a gente tenta esconder. Mãe, é isso mesmo, é o que está escrito na Bíblia. E isso não é falado porque, às vezes, criando uma falsa expectativa, porque não, Deus tem um plano para tal país. Isso eu escuto desde 1990, a gente veio lá da. Não tem Deus tem plano para o Brasil. Deus tinha um plano para Israel e suspendeu, como a gente já viu aqui. Deus não vê nação nenhuma, ele vê uma nação santa, gloriosa. Ele não vê uma nação. A nação que ele vê é essa aqui, ó. É a que vai reinar com ele. Mas. Mas por que o diabo persegue a mulher? Porque, como eu disse, é uma ameaça para ele. Então, toda vez que Deus fez uma promessa, o diabo reagiu. A primeira promessa que ele fez foi lá no Jardim do Éden. Lá em Gênesis 3,15 fala assim, deixa eu ler aqui. Deus colocou o homem na terra, no Jardim do Éden, e falou, você vai lavrar e guardar. A terra é responsabilidade do homem. O homem se tornou o síndico da terra. Só que o homem pecou e passou esse mandato para o diabo. Aí em Gênesis 3,15, Deus falou assim com o diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre a sua descendência e o seu descendente. Essa descendência que vai vir, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a primeira promessa que Deus fez, quando o diabo viu essa promessa, o que ele viu? Opa, alguém vai vir e vai ferir minha cabeça. Então, o diabo ele sempre organiza o plano dele baseado no que Deus fala. Ele é esperto. Ele não cria nada. Então, agora eu vou ter que... Alguém vai vir. Aí, sei que é um assunto, o dilúvio veio justamente por isso, porque a Bíblia fala, né, alguns acreditam e eu acredito, que os filhos de Deus vieram aqui e misturaram-se com as mulheres. E criou uma geração híbrida para quê? Para que essa semente não viesse. Se não tivesse humano nenhum, Jesus não viria. Aí Deus trouxe o dilúvio, começou de novo a raça humana. Só que a raça humana se rebelou contra Deus de novo lá na Torre de Babel. Todos foram buscar as estrelas do céu. Então Deus teve que chamar alguém dentre essa raça humana e fez uma outra promessa, que foi através de Abraão, que a gente viu onde começou a mulher. É lá em Gênesis 22, 17. Já sempre está reagindo ao que Deus está falando. 22, a partir do 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. E grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. No versículo 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque ouvistes a minha voz. Então agora o diabo viu assim, a promessa da semente, que falou lá no Jardim do Éden, agora tem um endereço. É uma descendência desse homem chamado Abraão. Aí o diabo começou a usar as nações em volta para perseguir esse povo. Abraão e seus descendentes. Que agora a promessa que foi feita no Jardim do Éden tinha um endereço, tinha um DNA, descendente de Abraão. Então ele está sempre reagindo, o dragão sempre está perseguindo a mulher. Mas depois falou com Davi que o reinado dele seria para todo sempre. O reinado dele estava referindo a Jesus. Então o diabo usou as nações, usou Nabucodonosor, para perseguir sempre o povo de Israel, porque é dali que viria essa semente de Abraão. Quando Jesus veio, que é a semente prometida no Jardim do Éden, que é o descendente de Abraão, aí Jesus fez uma declaração que o diabo teve que rearranjar o seu plano. Está lá em Mateus 16, 19. Ele sempre estava reagindo ao que Deus fala. A ameaça primeiro era alguém da humanidade. Aí depois é alguém da descendência de Abraão. Então ele perseguiu o povo de Israel durante todo o Velho Testamento, para que Jesus não viesse. Mas Jesus veio. Só que aí, quando Jesus veio, ele fez uma outra promessa que o diabo agora ouviu e vou ter que reagir a isso. Mateus 16, vou ler a partir do 16. Quando Jesus pergunta quem que é ele, né? Aí Pedro responde, versículo 16. Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então agora surgiu um novo ser aqui, que é a igreja. Só que a chave do reino vai ser dada para ela. Então aqui o diabo teve que agora reorganizar o seu plano. Agora esse tal de igreja que é uma ameaça para mim. Então por isso que ele sempre parou diante da mulher. E hoje ele está impedindo que essa igreja, Cristo seja formado nela. Porque ela, a chave do reino foi dada para ela. Quem vai reinar é essa igreja aí, que Jesus fez essa promessa. Aí a gente viu durante as 7 igrejas como é que ele tem tentado durante esses 2000 anos que essa igreja seja formada, né? Que ela seja madura. Porque toda vez que Deus faz uma promessa, ele se reorganiza. E hoje ele está o quê? Tentando impedir que a chave seja dada à igreja, ao filho varão, aos vencedores. E quando ele fala lá, a promessa para Abraão, que ele fala a areia do mar e as estrelas do céu. Se puderes contar, tá vendo?
A areia do mar, que é coisa de baixo, simbolizava a descendência física. Física. E as estrelas do céu, A descendência espiritual. a descendência espiritual. Porque vai ter o reinado espiritual e o reinado aqui na Terra. Então, os 4 selos vão ser, quando eles forem abertos, é o mesmo período das dores de parto final da mulher. Então, o diabo vai usar o que estiver acontecendo aqui na Terra. A gente viu aqui, né? O engano, a guerra, a fome e as pestes. Isso aí ele vai usar nesse período aí, nessas dores de parto, que ele vai tentar impedir a formação final do filho varão. Dores de parto. No meu entendimento, ainda não, porque no meu entendimento os selos ainda não foram abertos. Mas está só em gradativo. Quando surgir esse primeiro selo, que pode ser o 7º rei aí, aquelas características que a gente viu, né? Alguém que sai dominando. O segundo fala que ele foi dado a tirar essa paz da terra. É muito forte essa frase para achar que é qualquer período de guerra que teve na história. Tirar a paz da terra e matar-se uns aos outros. Mas essa dor de parto, individualmente, ela Já acontece. acontece. Ela já acontece. Dor de parto individualmente, cada um de nós Está nesse processo. saiu da fase. Tem um sim também. Se você já tiver saído da fase embrionária, aí você vai passar. Porque na fase embrionária não é aquela parte, aquilo que eu quero não fazer, não faço. Aquilo que eu não quero, faço. Ali você está na fase embrionária. Mas quando você entra na fase adulta, você está naquela fase. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí já é uma fase mais adulta. Essas dores de parto dos 4 selos é o final da gestação. É um momento específico, mas ela, individualmente, ela está acontecendo para todo filho de Deus. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos numa guerra contra esse dragão, que usa o quê? O nosso eu, nossa alma, nosso ego. Se eu estiver morto, ele não tem o que usar. Então, o Satanás vai se aproveitar. Ele parou diante da mulher, vai se aproveitar nessa parte final. Né? Individualmente, ele já está acontecendo hoje. Então, a questão é que tipo de gestação que eu estou permitindo ser feito. Eu vou ser filho varão, ou eu vou ser os demais filhos que vão ficar para trás ali. Tem 2 tipos de filho, essa mulher celestial. Por isso que lá em Hebreus fala que o julgamento já começou pela casa de Deus. Vamos lá em Hebreus 10. 30. Fala assim, pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Esse julgamento acontece hoje. Mas aquela fase lá, que nós lemos lá em Apocalipse 12, Deus vai estar julgando o seu povo final. Julgando o quê? Quem que é apto, quem que é digno de ser arrebatado para o trono, quem que não é. Vai ser um julgamento coletivo. Hoje está acontecendo também. Se eu viver aquele momento final, vai ser esse julgamento ali, esses 4 selos, é o que Deus vai deixar permitir, porque, como nós vamos ver mais para frente, os selos, trombetas e taças, é o julgamento de Deus sobre a terra. Mas em 1 Pedro 4,17 fala que o julgamento começa primeiro pela casa de Deus. Então é isso que está acontecendo aqui no Apocalipse 12. O juízo começa pelo Senhor. Então, antes dele julgar o mundo, ele vai julgar os que estão vivos na época final. Que tipo de cristão que vai estar? E como é que ele julga? Ele peneira através do sofrimento. Cada um vai se manifestar o que realmente é. Mas estou sofrendo injustiça e não está acontecendo nada. Deus está vendo o que você está reagindo diante do seu pseudo-abandono. Foi assim com Jó? Deus tirou a mão, deixou para ver o que acontecia. Deixou o diabo mesmo. É o mesmo princípio que vai acontecer com a igreja. Foi com Jó. Jó foi lançado na mão do diabo. Só não toca na vida dele. E Jó manifestou o que ele era. Inclusive, os amigos dele também manifestaram o que eles são. Isso vai acontecer quando o dragão parar diante da mulher. Já acontece hoje individualmente, mas coletivamente, talvez a gente viva isso ou não, né, os meninos. Por isso que não tem como ver um futuro
melhor, principalmente para a igreja, porque é época de definição, é época de julgamento final. E como é que se torna um filho varão? Aí lá em Apocalipse 12:12 fala, como é que eles venceram o diabo que os acusava de dia e de noite? Como é que eles venceram esse dragão que parou diante de nós para nos tragar o filho? Está no versículo, acho que é 12:12, ou 12:11. 12:11. Então fala, eles. Então o filho varão é um ser coletivo. O venceram, o diabo que os acusava de dia e de noite, está escrito no 10. Pelo sangue do cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E tem uma Bíblia, mas também tem uma parte lá que fala assim, quando a gente lê lá, desenvolvei a vossa salvação, ou desenvolver a vossa gestação, né? Com temor e tremor. Temor é obediência, tremor é reverência, né? Então ele fala, mas Deus é que opera o querer e o efetuar. É Deus é que desenvolve essa gestação. Nós só temos que obedecer. Porque essas são as credenciais de um vencedor ou do filho varão. Sangue do cordeiro, sangue é a vida. Manifestou a vida de Jesus em si. A palavra do seu testemunho. É o testemunho, a sua vida, o que você manifesta é o que testemunha, a seu favor ou contra. O que advoga contra mim ou ao meu favor? A minha vida. Ninguém tem que falar a meu favor. A própria vida vai falar a meu favor ou contra mim. Agora, não amar a sua vida até a morte, que é a parte mais difícil. Até a morte, não necessariamente até eu ser morto, né? Ser martirizado. Até a morte chegar, eu não amei minha própria vida. Agora, o que é a minha vida? Aí tem várias coisas, né? Meu dinheiro, meu trabalho, meu tempo. Aquilo do passado é minha casa, minha vida. O meu tempo, geralmente a gente ama a vida até a morte. Ao contrário, eles não amaram a sua vida até a morte. Essa é a credencial do vencedor. O tanto que eu estou vivo, a minha alma, né, o meu ego, meus desejos, é que me impede ou não de ser um vencedor, um filho varão ou os demais filhos dela. Esse aqui que é o versículo ou a ponto-chave de ficar, para meditar, né? Não amar a minha vida até a morte. Considerar Deus e meu próximo, a minha igreja, antes de mim mesmo, que é o vencedor. Porque aqui está expressando o amor. Né? Eu não sou em primeiro lugar, e sim o outro, que é o amor. Isso é nos detalhes, né? Coisa precisa ser muito grande, não. É dentro de casa, é aqui na reunião, entre marido e mulher, pai e mãe, filho, irmão. Tanto que eu me considero primeiro ou não, é que vai definir se eu vou ser arrebatado para o trono ou se eu vou ficar. Eu amo Madalena. Amará o teu próximo como a ti. É Deus, Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Os dois andam juntos. Então eu sou vai ser arrebatado para o trono, não é se eu entender muito a Bíblia, se eu fizer muita obra, é se eu não amar a minha vida até a morte. Posso entender muito da Bíblia, posso explicar o Apocalipse bem explicado, mas se eu estiver muito vivo, eu não estou apto a reger as nações com vara de ferro. Como eu falei, é isso que o diabo tenta impedir. O entendimento faz parte para que eu possa chegar a essa estatura. Mas o vencedor, aquele que é arrebatado para o trono, esse filho varão, ele tem essas credenciais aqui. Eu coloquei alguns versículos que o papai já falou, né? Gálatas 2:20 fala que já não, Paulo foi capaz de falar, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aí a gente tem que fazer essa análise, né? Quem está vivendo mais, eu ou Jesus, né? É incrível, mas antes ele falava, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu faço. Ali era uma fase, eu vejo que ele estava numa fase embrionária, uma fase bem mineiro. Né? Ele era um crente carnal. Depois ele chega numa vida mais adulta. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava sofrendo um conflito, as dores, para que Cristo seja formado, né? Estava nesse conflito.
E aqui em Lucas 21, mostra o filho varão. 21:36. Olha a partir do 34. Que Jesus está falando sobre a sua vinda, igual Mateus 24. Tudo que vai acontecer na sua vinda. Aí no 34 fala assim: olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Não tem como escapar, não. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Foi o que aconteceu com o filho varão. Ele vai escapar de todas as coisas que vai acontecer dali para frente e foi para o trono e estão em pé diante do Filho do Homem. Então tem como escapar. Se vigiar, se seu coração não fosse sobrecarregado de embriaguez, glutonaria, que são coisas que entorpecem a alma. Então aqui está falando do filho varão. É possível de se escapar das coisas que vão acontecer a partir do Apocalipse para frente aqui. Nós estamos ainda no quarto selo. Então, agora, para a gente fechar aqui o Apocalipse 12, nós vamos voltar nele. Lembra que a gente, quando falou que Deus vê a humanidade em 3 tipos, judeus, gentios e igreja, a gente fez aqui uma linha do tempo. O que faltava acontecer em relação aos judeus é a última semana, os últimos 7 anos, 70ª semana. Em relação à igreja, lá em Romanos 11, fala que Deus endureceu Israel até que a plenitude dos gentios haja formado. Então, até que seja formado esse filho varão. E os gentios, que é a estátua de Nabucodonosor, até que os pés e os dedos venham, os 10 reinos sejam surgidos, que é o 7º rei. Então nós vamos ver agora que Apocalipse 12 vai nos mostrar esses episódios acontecendo e vai encaixar agora a linha do tempo de Apocalipse. Nós vamos ver aqui quando é que vai começar a 70ª semana, quando é que vai ter formado a plenitude dos gentios e quando é que vai surgir esse último reino. Aí agora o Apocalipse está na linha do tempo. Isso aqui que nós temos que responder agora. Então vamos agora colocar o Apocalipse 6 junto com o 12. Do 1 ao 8 aos 4 selos. Que é o princípio das dores que Jesus falou lá em Mateus. Então são as dores de parto, são os 4 selos. Lá no capítulo 12, do 1 a 4, é a mulher que parou diante do dragão e ela está com dores de parto. Então são eventos paralelos. Está falando do mesmo evento. Os 4 selos e Apocalipse 12. O que nós não vimos lá em Apocalipse 10 fala aqui. Importa que profetiza outra vez? Então está falando dos selos de outra maneira. Está para entender? Né? Então, a narração da mulher com dores de parto, sofrendo dores de parto, o dragão diante dela, são os 4 selos acontecendo, falando do evento futuro, não do individual. No 12:5, fala que o filho varão é arrebatado até o trono. Vamos ler então o Apocalipse 6, 9, 11. Então vamos agora achar o 5º selo. Os 4 selos nós já achamos ali no 12, do 1 ao 4. Apocalipse 6. Falar do 5º selo. Até agora eu falei só dos 4, que são os 4 cavaleiros. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Acabamos de falar sobre isso aqui lá no Filho Varão. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas.
E foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Então, seguindo a sequência de Apocalipse 12 e de Apocalipse 6, na minha visão, o quinto selo é o que está sendo falado lá do filho varão. E quem é que chega no céu depois das dores de parto? O filho varão. E quem é que poderia falar? Quem que não passou pela morte? O filho varão. Ele foi arrebatado para o trono direto. Nós vamos ver com mais calma o quinto selo. Então, eles têm as mesmas características do filho varão. Foram mortos pela palavra do seu testemunho, como está escrito lá em Apocalipse 12. Então, eu estou fazendo um paralelo de 12 e o Apocalipse 6. Porque o Godé falou, o que acontece no quinto selo? Parece que não acontece nada. Eles estão recebendo vestes. Então, não é qualquer morto que foi desde lá dos mártires, não. Esses mártires, eles não estão clamando, na minha visão, não estão clamando nada, não. Porque eles estão aguardando ainda o julgamento. Quem é que não passou pela morte? O filho varão. E a presença dele clama por justiça. Tem. Eu vou falar mais pra frente, eu acho que não vai dar tempo hoje. Eu só estou seguindo aqui a sequência. Mas eu vou mostrar aí. Tem. Tem a igreja de Sardes. Fala que vai ser vestida de veste branca. O que nós vamos ver na próxima reunião que não vai dar hoje? O que é as vestes brancas? É o corpo de glória. E eles podem receber isso. Porque eles não passaram pela morte. Então esses aqui, isso não é qualquer morto que já teve, os mártires lá na igreja primitiva. Eles não estão clamando nada para Deus, não. Eles não podem clamar. Eles não têm como clamar, né? Eu também já vi isso, mas aí, por isso que eu estou seguindo a sequência, ó. Do 6 com 12, são os mesmos eventos paralelos. O que tem, igual eu falei, os 4 primeiros selos acontecem na terra, os outros 3 no céu. Alguma coisa aconteceu no céu no quinto selo. Chegou alguém lá. Aí eles clamam por justiça porque eles venceram o dragão aqui. Mas eu vou falar mais calmo do quinto selo. Então o quinto selo é o filho varão chegando no céu. Agora o 12, agora no Apocalipse 12, nós vamos fazendo 12 e os 6 paralelos. A gente achar os outros selos, já que está falando dos mesmos eventos. Então, porque o filho varão chegou no céu, e aí o diabo vai ter que sair de lá, porque chegou o novo governante da terra. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado, ou foi lançado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então o diabo não está na terra hoje, ele está nas regiões celestiais, e de lá ele usurpa o governo da terra. Então o diabo vai ser aqui, e nós, né, quem estiver aqui vai ver ele, vai ver ele. Só que ele vai aparecer e vai surgir como um ser de outro planeta, que veio nos ajudar a evoluir, nos salvar de nós mesmos, porque o mundo vai estar um caos por causa dos 4 selos. Então ele vai surgir e chegar aqui como ser, como já é pregado em muitos filmes, em muitas filosofias, vai vir nos salvar do aquecimento global, da nossa economia que quebrou, vai ter todo um discurso para preparar a chegada desse ser que vai chegar com seus anjos. Vai dizer que é o... E aí, só que eu estou adiantando, aí Israel vai fazer pacto com alguém que vai representar ele. Porque o mundo vai estar um caos, por causa dos 4 selos. Quando o filho varão, né, esses crentes subirem e chegar outro alguém aqui, imagina o caos que vai ter esse mundo. E aí ele vai surgir como Salvador para organizar esse caos que vai estar aqui. Vai ser lançado na Terra. E por isso que tem toda essa... Aí eles vão saber que não. Aí nós vamos chegar nele também. Eles vão receber poder para testemunhar, pregar o evangelho do reino até o fim. Então virá o fim. Eles vão pregar o evangelho do reino. Aí nós vamos chegar lá. Eles não estão clamando diante de Deus. Não. Sim. Mas aí quando ele é formado, ele chega lá, aí eles têm que formar todos, para ele poder ter esse direito aqui de falar. Todos os vencedores. Coletivo e individual. Individual. Coletivo.
Davi. Um filho varão. Pois é, isso aí tem essa. O Daniel pensa diferente, né? Tem essa diferença de interpretação. Se é só os que estão vivos, que foram arrebatados, são todos que já são vencedores. E depois tem o Apocalipse 14, aqueles 144 mil. Eu não vou adiantar, não. Sim. Fossem aperfeiçoados. É, Mas vai unir, vai se unir. coletivo. É, E eles sem nós, tendo testemunho, mas eles sem nós não receberam a promessa. só receberam a promessa. Porque Deus tinha ainda outras ovelhas, né? Que ainda que não era deste apelido. Mas eu vou voltar aqui pra gente. Então, mas é porque fala assim que eles têm que aguardar até que complete o número dos seus conservos. Então, por isso que assim, um entendimento que é só os que ficaram vivos, e aí quando completar, né, os 7 anos que vão passar pela grande tribulação, aí todo mundo vai juntar. Se quem vai completar não é quem ficou aqui no período. Quem ficou aqui também, então tem que completar aqui, que vão passar pela grande tribulação. É, Sei que eu vou mais pra frente, eu vou chegar lá. Então, eu ainda tenho. Porque assim, eu acredito que foi só os vencedores finais os vivos, que não passaram pela morte, que pode ter essa experiência. Os outros estão no Hades, aguardando ou no paraíso, né? Talvez é um assunto, é uma parte ainda que divergente assim, de interpretação. São, então, mas aí eles vão no tribunal lá na frente receber suas vestes também. Mas esse eu vou chegar lá mais para frente. Eu quero só mostrar aqui. No Apocalipse 12 está mostrando os selos também. A gente já achou o quinto aqui. O filho varão chegou lá. Se é todos ou não, nós vamos ver aqui. Agora, no duplo 7 fala que o diabo foi lançado, houve guerra no céu. E aí no Apocalipse 6, do sexto selo, fala que alguma coisa aconteceu no céu mesmo. A gente leu o quinto selo, agora nós vamos ler o sexto. 6:12. Então Satanás foi lançado na terra. 6:12. E viu-se quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vinda o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então, porque tem essa guerra lá no céu, acontece alguma coisa aqui no mundo físico também. Fala que o céu recolheu. Lembra que o segundo céu aqui, o firmamento, nos protege do segundo céu. Então, quando há uma guerra lá, há um reflexo aqui. Então, na minha visão, o sexto selo, essas estrelas caindo no céu, os montes, um grande terremoto, é porque o mundo espiritual foi abalado lá. Mas eu vou falar com mais calma do sexto selo. Só estou mostrando como é que os dois textos são paralelos. Apocalipse 12 e o Apocalipse 6. Por quê? O anjo falou com João, profetiza de novo. Aí nós estamos agora vendo com mais detalhes o que está falando nos selos. Então, só para terminar, que já está ficando denso. 2 Tessalonicenses tem um texto que não é polêmico, né? Tem algumas divergências de opinião, que fala da vinda do anticristo e da vinda de Jesus. 2 Tessalonicenses 2. Que vai tendo os eventos aqui, eu vou lembrando dos textos que estão ligados com o Apocalipse. Segundo Tessalonicenses 2, para a gente terminar. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos,
que não vos movai facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim, sem que primeiro venha a apostasia, já começou, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem que é esse? Aquele que se opõe e se levanta com tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembreis que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o vosso próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da injustiça já opera, e somente há um que agora o detém, até que seja posto para fora. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Até aí tá bom. Então, a grande questão que as pessoas tentam entender é quem é que é o versículo 6. Somente há um que o detém até que do meio seja tirado. Detém quem? A manifestação do anticristo. Então, na minha visão, é o filho varão que detém a manifestação do anticristo. Quando ele é tirado, então é revelado o iníquo. Escolhi esse texto aqui. Aí tem gente que fala assim, não, é quando o Espírito Santo for tirado da terra. O Espírito Santo não vai ser tirado da terra. Pelo contrário, ele vai dar poder àqueles que ficarem para ser testemunho aqui durante os 7 anos, que nós vamos ver mais para frente. Não tem isso que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Por que vai ser tirado? Como é que eles vão usar testemunho? Como é que eles vão ser mártires durante a grande tribulação sem o Espírito Santo? Eles interpretaram isso porque tem um entendimento antigo, tradicional na igreja, que toda a igreja vai ser arrebatada, e quando toda a igreja é arrebatada, o Espírito Santo vai junto, e aí fica aí quem ficou. Mas como a gente já estudou até hoje, aqui não é o Espírito Santo. Quem está impedindo o Satanás de se manifestar aqui é o filho varão. Realmente é um que o detém até que do meio seja tirado. Então, na minha visão aqui, esse texto é o filho varão. Mas aí tem, como eu falei, tem outras interpretações diferentes. Que é um texto assim, não é que é difícil, né? Que dá margem para interpretações diferentes. Isso aí. Quem é que o detém? Esse filho da perdição que se sentará no templo de Deus querendo parecer Deus. Na minha visão, trazendo para o Apocalipse que mostra essa coisa, essa troca, né? Um chegando e outro saindo, varão, esses vencedores. E aí, mais semana que vem a gente continua. Se a gente viu o Apocalipse 12, o filho varão, quando o filho varão sai, há uma guerra no céu. Por quê? O diabo, hoje, ele é um usurpador da terra, né? Ele fala que ele é o príncipe da potestade, é o príncipe deste mundo, então ele governa a terra de lá. Mas quando chega o filho varão, ele tem que sair de lá. Miguel põe ele para correr, porque chegou o novo governante. Porque ele está formado, ele que vai reger as nações com a vara de ferro. Deus é o que arrebata. Está pronto aquele que vai reger as nações. Aquele que vai governar a terra no lugar do diabo. Jesus já tem esse direito, mas ele escolheu governar com alguém. O entregou e o segundo Adão tomou de volta. E falou assim, vou te dar as chaves da minha igreja do reino dos céus. É a minha igreja que vai governar comigo. Porque chegou a hora, porque está pronto. Porque a gestação acabou. Porque a gestação acabou. Porque formou a quantidade, a plenitude dos gentios. O número exato, que só Deus sabe, está pronto para governar com ele. E aí Miguel entra em ação. Então está na hora de pôr esse cara aqui para fora. Aí a guerra no céu porque chegou alguém lá. Um novo ser no mundo espiritual. Não foi dado, entregue. Esse aí o couro. Também. O livramento da tribulação da terra é um galardão, porque ele foi digno disso, como a gente leu lá em Lucas. Digno de escapar dessas coisas. Ele sobe porque é necessário esse filho varão, esse ser espiritual de várias pessoas, é ele que vai reinar com Jesus durante o milênio. Falei, ele vai reger as nações com a vara de ferro. Porque está pronto. É igual uma gestação, né? Até a última célula ficar pronta e começa o parto.
Então, esse que é a grande questão. Está pronto? Mas ainda não. Quando estiver pronto, aí as coisas começam a acontecer. É isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando agora, o Espírito Santo principalmente, para que esse filho varão fique pronto. Na hora que ficar, vai chegar alguém no céu. Literalmente, vai chegar. E aí o diabo está lá, Miguel vê, então está na hora de ser embora. Aí é guerra no céu. Hoje não tem guerra no céu. A gente acha que tem guerra, né? O mundo espiritual, batalha espiritual, não. Vem lá, cada um na sua. Aí vai ser lançado, né? Fala que vai ser lançado. Vai, tem que continuar o texto. Não, milênio é depois, mais para frente. Por enquanto, quando o filho varão tem que esperar o número dos seus conservos, está falando lá, serem mortos como ele foi morto. Ele vai esperar o momento de juntar os outros ainda que estão aqui na Terra. Aí vai começar os 7 anos, que nós vamos falar semana que vem. Ele tem que achar os 7 anos aqui. Ele fala que quando o filho varão é arrebatado para o trono, o diabo persegue a mulher. Só que Deus preparou um lugar para ela durante 1260 dias. Durante 3 anos e meio, vai ser protegido do diabo. Mas depois, quando a besta subir do mar, vai perseguir os santos e os vencer. Então é na metade final que os cristãos que ficaram vão ser martirizados. Mas eu vou falar com mais calma. Aí nós achamos os 7 anos aqui. Apocalipse 12 e 13 é o corpo do Apocalipse. E 2 metades ali em Apocalipse 12 fala que ela vai ser guardada, porque ela vai dar testemunho. Mas quando acabar o testemunho, aí fala que foi permitido fazer guerra aos santos e os vencê-los. Vai ser permitido. Mas esse vai ser o testemunho deles, para eles serem vencedores também no final dos 7 anos. Mas por enquanto nem começou aqui, nós estamos lá nos selos. Agora começa a ficar um pouco mais denso, mas nós vamos encaixando as peças aí. Quando a gente lê o Apocalipse assim, fica parecendo que o 12 é um acontecimento, que o selo é outro, aí não entende mesmo não. Aí fica confuso o Apocalipse. Aí a gente tem que ver que são cenas faladas de formas diferentes. E onde que eu inventei isso? O anjo falou com João, profetiza de novo. É importante, é necessário que você entenda que os 2 eventos estão acontecendo juntos. Os selos e a mulher e o dragão. Hoje nós estamos o quê? Nós estamos na igreja de Laodiceia, igreja morna, fria, e o dragão está diante dela com 6 cabeças. Quando surgir a 7ª, aí que a coisa vai ficar pior. Mas nós estamos no final, porque já toda a igreja, o estado da igreja se manifestou quando nós estudamos nas 7 igrejas. É uma questão de vida e morte, de domínio. Por isso que o diabo está cada vez mais feroz, organizando o mundo, sistemas políticos, mudando os valores, porque para impedir que esse filho varão seja formado. Se ele chegar lá, já era, perdi. Acabou a minha vez. Não prevalecerão. Mas isso tudo é para a gente, a próxima geração, ter consciência da importância de uma vida cristã, Cristo ser formado em nós. É o destino do universo que depende dessa formação, né, da igreja final. É isso aí, semana que vem a gente emenda mais que... é. Por quê? Porque acampamento do Dink. Nós vamos ter que pular mais um.